Boa noite, gente. Mais um sábado que nós vamos louvar a Senhor, mesmo pelo YouTube. Que você possa adorar com a gente, cantando mais uma vez que o Senhor é o seu alvo, que é para Ele que você vai, que é o seu propósito de vida, seu objetivo. Você foi criado para isso. Amém? Em Mateus 28, 19, nós temos a grande comissão, que diz o seguinte: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A próxima canção, ela se chama Até que a Casa Esteja Cheia, e ela fala sobre você deixar Deus te usar as feridas que você teve ao longo da sua vida, que foram cicatrizadas por Ele, para que você possa ajudar outras pessoas a se curarem também. Cante conosco, Até que a Casa Esteja Cheia. Ele me tem desde o primeiro dia. Nosso encontro já se aproxima. Eu posso te ouvir chamar meu nome.
esteja cheia, até que o teu reino venha e que cada coisa esteja em seu lugar, como o Pai sonhou. Toda a terra cheia da sua glória. No silêncio eu sinto a tua brisa, e quando eu penso em ti, tua mão me acaricia e vem de dentro cada cor desse jardim. Desde que a luz nasceu, nada é tão real pra mim. Vou me deixar levar como uma nuvem pelo vento e ver a terra passar. Do alto é simples como deve ser. Sim, eu quero ter um coração ligado ao teu, pra que onde eu for seja você em meu lugar. Que das minhas feridas saia poder pra curar. Que cada hora perdida me lembre que não é pra eu parar, até que a casa esteja cheia, até que o teu reino venha e que cada coisa esteja em seu lugar, como o Pai sonhou. Toda a terra cheia da sua glória. Que nas minhas feridas saia poder pra curar. Que cada hora perdida me lembre que não é pra eu parar, até que a casa esteja cheia, até que o teu reino venha e que cada coisa esteja em seu lugar, como o Pai sonhou. Toda a terra cheia da sua glória. Amém. Olá, meus irmãos, graça e paz. Em primeiro lugar, eu quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer ter recebido o convite da Vanessa aí, pastor Josimar, para estar com vocês aqui compartilhando uma palavra. Dizer que estou morrendo de saudade de vocês, né? De estar aí. Esse ano eu não pude estar aí com vocês. Os outros 2 anos passados a gente esteve aí no acampamento de carnaval. Espero que a gente possa ter mais oportunidades de estarmos juntos. E muito feliz pelo ministério já aí que está comemorando 2 anos agora, né? Glória a Deus, jovens abençoados. Eu queria dizer para vocês que eu fico muito feliz quando eu vou aí, porque eu falo para todo mundo que eu nunca fui numa igreja em que havia tantos jovens com tantos talentos, né? E aí a gente tem aí tantos e tantos e tantos talentos de jovens aí. Glória a Deus por isso, sou muito feliz por isso. Né? Hoje eu queria compartilhar com vocês uma mensagem que o tema é que o meu alvo é Cristo, né? E o nosso alvo é Cristo. Eu vou ler uma passagem que está aqui no livro de Mateus, no capítulo 7 e no versículo 13, né? E a palavra de Jesus diz assim: entrem pela porta estreita, porque é larga a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos que o encontram. Essa palavra de Jesus é muito interessante, porque Jesus diz que o caminho é estreito, que a porta é estreita, mas que não é impossível de achar, não é impossível de trilhar pelo caminho estreito, não é impossível de caminhar por este caminho estreito, né?
ele diz que poucos são os que a encontram, mas encontram. Então há algumas pessoas que encontram. E você e eu, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero crer que você já encontrou, já tomou essa decisão. Quando eu ouço Jesus falar esses versículos aqui, esses 2 versículos que a gente leu, eu interpreto que Jesus, eu vou colocar minha Bíblia aqui, que em primeiro lugar, Jesus ele diz que ele divide a vida cristã em 3 etapas, né? Ele divide a vida em 3 etapas. Ele diz que a vida tem uma porta, tem um caminho e tem um alvo, não é? Tem a porta, tem o caminho e tem o alvo. A primeira instrução é entrar pela porta estreita, mas Jesus os instruía a entrar assim como fez em todo o seu sermão, desde de Mateus, do Sermão do Monte, lá no capítulo 5, no versículo 1 e 2, que diz que Jesus subiu ao monte, se assentou, os seus discípulos chegaram perto dele e ele os ensinava. E aí então começa o Sermão do Monte. E isso quer dizer que Jesus fez o Sermão do Monte para os seus discípulos, aqueles que estavam próximo dele, aqueles que tinham o mesmo alvo, aqueles que tinham a mesma ideia, estavam caminhando pelo mesmo caminho que ele. Então, a multidão que estava ao redor, quando a gente leu o Sermão do Monte, e esse capítulo que a gente leu aqui é o final do Sermão do Monte, ali já próximo do final, o Sermão do Monte não era para a multidão recebeu o Sermão do Monte através daquilo que os discípulos ouviam de Jesus. Então eu quero acreditar que você é um discípulo de Jesus e eu quero profetizar que você é um discípulo de Jesus, não é? Porque existe a porta estreita, existe o caminho estreito que leva à vida. Onde ele disse que subiu ao monte e tal, como a gente disse. E os seus discípulos se aproximaram e eles o ensinavam. Ele ensinou para os discípulos. Ele não ensinou para outras pessoas. Outras pessoas viram a decisão dos discípulos de seguir, viram a decisão ou até mesmo ouviram, né? Importante é que os discípulos estejam próximos de Jesus. Você é discípulo, né? Agora, em primeiro lugar, você precisa tomar uma decisão. E eu quero acreditar que você tomou essa decisão. E se você ainda não tomou essa decisão, é hora de tomar a decisão. Em passar pela porta estreita, né? A gente tem aí 2 portas, né? A porta larga e a porta estreita. E muitos de nós já tomamos a decisão de entrar pela porta estreita. E aí vem a sequência, né? Que é a porta e o caminho. O caminho, nós estamos no caminho. O caminho nos leva a algum lugar. Diante das 3 divisões que Jesus faz da vida, a caminhada cristã é direcionada primeiramente aos seus discípulos. Conotam decisões que nos levarão a um fim. Tanto quanto a porta estreita quanto a porta larga tem em seguida um caminho a ser trilhado. E os 2 levam a um fim. Se você optar pela porta larga, ela vai ter um caminho largo e ela vai te levar a um fim. Se você optar pela a porta estreita e o caminho estreito, ele te levará a outro fim. E é isso que Jesus está explicando aqui para os seus discípulos. Olha, existe um caminho que a alguns parece largo, alguns parece confortável. Existe uma porta que para alguns parece que é confortável, para alguns parece que é largo. Mas o final é que leva à perdição. Então você precisa primeiramente estar bem consciente qual é o fim que você busca para você. Qual é o fim que você busca para a sua vida? Qual é o alvo da sua vida? Se o alvo da sua vida é Cristo, eu estou no carro, tá, gente? Vocês me perdoem porque eu não tenho um escritório aqui ainda. Eu estou no trabalho e eu tive que gravar aqui. Então, se você tem um alvo, você tem que primeiramente estabelecer o seu alvo. Qual é o seu alvo? O nosso alvo aqui hoje é Cristo. O nosso alvo é prosseguir, encaminhar em direção a Cristo. Você precisa decidir caminhar em direção a Cristo.
Se você ainda não decidiu, precisa decidir. Se você já decidiu, já passou pela porta e está caminhando em direção a Cristo, nós vamos falar um pouco a respeito do caminho. O caminho que é duro, o caminho que às vezes é difícil, que às vezes aqui os versículos que a gente leu, Jesus diz que é um caminho estreito que leva à vida. Né? Quando eu penso que é um caminho estreito que leva à vida, eu logo começo a pensar que é um caminho que eu não vou poder levar muitas malas. Não é? É um caminho que eu não vou poder levar muita coisa de onde eu vim. É um caminho que eu não vou poder levar alguém nas costas. É um caminho que eu vou ter que me privar de algumas coisas. Eu vou ter que ter um certo cuidado para caminhar nesse caminho. Quando eu imagino um caminho estreito, eu imagino uma porta, paredes estreitas, em que é estreito, mas não é impossível de passar. Então eu vou precisar passar ali. E tudo que eu precisar deixar para trás de peso, tudo que eu precisar deixar para trás de cultura, de coisas que não são relevantes para mim, é por isso que eu vou decidir. Porque no final existe o alvo em qual eu estou decidido a buscar. No final existe um alvo, e o alvo é a vida, e a vida é Cristo. Muito bem, como eu dizia, existe um alvo, e o alvo é Cristo, né? E aqui no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, Jesus responde para os seus discípulos: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conhecem, conhecerão meu Pai, e desde agora vocês o conhecem e têm visto. Jesus vai falar, olha, no versículo 4 de de João 14, ele diz assim: e vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E aí o Tomé diz para ele assim: nós não sabemos para onde o senhor vai. Como podemos saber o caminho? E aí ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ele diz: eu sou o caminho. E o caminho verdadeiro, e o caminho que leva à vida. Então, nós estamos no caminho certo. Embora o caminho possa ser difícil, possa ter percalços, possa ter dificuldade, nós estamos no caminho certo. Ele diz que, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vou colocar aqui porque eu havia errado o versículo e coloquei direito. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E nós podemos determinar um alvo a respeito disso, né? E este irá requerer decisões para a gente acertar. Qual é o alvo para a sua vida? O meu alvo é Cristo, o seu alvo é Cristo. E esse alvo vai requerer algumas decisões de nós. Se você tem uma decisão de acertar um alvo, o seu alvo é Cristo, ele vai requerer alguma coisa de você. Ele vai requerer algumas decisões. E a primeira é passar pela porta. Passar pela porta estreita, passar pela porta que não há tantas facilidades, em que você vai ter que abrir mão de algumas coisas que você ama e talvez que o seu corpo corresponde. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas porque você tem um alvo, e se o seu alvo é Cristo, você vai precisar abrir mão disso e vai precisar decidir andar por um caminho, e este caminho não é o mais fácil. Esse caminho não é o de melhor conteúdo, talvez agradável para você, mas você vai precisar se esforçar para isso e caminhar por esse caminho que talvez seja estreito para você, né? Inclusive de caminhos que a gente vai mostrar aqui, né? De repente, você, para ilustrar melhor, né? Um time de futebol, ele tem um alvo. O alvo dele é ganhar o campeonato, é ser o melhor do campeonato da temporada. E sendo assim, o alvo dele é o troféu. E para o troféu, ele precisa decidir passar por uma porta, ou seja, ele vai decidir se inscrever em um campeonato. E durante a inscrição desse campeonato, ele vai precisar de treino. E o treino é o caminho, né, da vitória. O treino, sem nenhuma garantia, ele tem que caminhar ali nos treinos. Os treinos não são agradáveis, ele tem que acordar cedo, ele tem que fazer planejamento, tem que determinar estratégias para que ele alcance o alvo que ele deseja. Assim também é conosco na faculdade, né? Você tem a decisão de ser aí, sei lá, advogado. Então você vai fazer um cursinho, passar numa faculdade, estudar 4, 5 anos.
determinado ali a ser um bom advogado e fazer de tudo, sem a garantia de que você vai ser um bom advogado, mas você tomou a decisão, você passou pela porta, se inscreveu na faculdade, fez um cursinho e etc e tal, com a expectativa de alcançar o seu alvo de ser um bom advogado. E aí você vai ter que se preparar esses 4 anos, e trabalhos, e trabalhos, e leituras, a fim de alcançar o seu alvo, que é o término do curso de Direito e quem sabe ser um advogado, né, se for aceito na OAB. E aí você estuda e trilha esse caminho para alcançar o seu alvo. Né? Assim, o nosso salário também, você quer receber um salário, qual é o caminho? É você ir lá, entregar um currículo, fazer uma entrevista, passou pela porta. Passou pela porta, tem um caminho a você receber o seu salário. Você tem que acordar cedo, não é agradável, pegar um ônibus cheio, tem dificuldades, tem grandes percalços, grandes acontecimentos durante o seu mês, mas você vai trabalhar gripado, resfriado, com dor de cabeça, porque você tem um alvo e o seu alvo é o seu salário. Não é? E aqui nós estamos falando de algo muito maior. Nós estamos falando da vida, da própria vida. Nós estamos falando de que o nosso alvo é Cristo. E se você tem como alvo Cristo, se você tem como alvo alcançar um encontro com Jesus, você precisa de renúncia. Você precisa entender que a vida do cristão é uma vida de renúncias. Né? Nós vamos renunciar a muitas coisas para alcançarmos o nosso alvo. E não é numa expectativa de que talvez nós não alcançaremos. É certeza que nós alcançaremos. Mas o próprio Jesus diz lá em Mateus 16, não é? Que aquele que quer vir após mim deve negar a si mesmo. Eu vou ler aqui Mateus 16 para a gente prosseguir. Mateus 16. Mateus 16, versículo 24, meus irmãos. Então Jesus disse aos seus discípulos, mais uma vez ele está falando para os seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse achará. Então Jesus está dizendo, olha, quem quer vir após mim precisa negar a si mesmo, negar as suas vontades, os seus desejos, os seus quereres, né? E tomar a sua cruz e me seguir. Tomar a sua cruz é entender as suas dificuldades, as suas debilidades e falar, eu sou fraco nisso mesmo, mas eu vou seguir a Jesus, eu vou atrás dele e eu vou negar tudo aquilo. Porque aquele que quer ganhar a sua vida vai acabar perdendo a sua vida. E aquele que decidir abrir mão da sua vida para alcançar o alvo que é Cristo, vai achar vida nisso. Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com dezenas de amigos meus, isso com certeza aconteceu com algumas pessoas aí na sua igreja, aí ao seu redor, decidiram abrir mão daquilo que tinham como vida para servir a Cristo e nisso acharam propósito. Eu achei que a minha vida era top, era a melhor de todas e eu tinha esperanças de ser feliz em tudo aquilo que eu desejei alcançar e eu não fui feliz com nada, mas quando eu abrir mão da minha vida, decidi, olha, eu vou abrir mão da minha vida, eu não vou viver mais para mim mesmo, eu decido viver para Cristo e entreguei a minha vida para Jesus. Eu falei, Senhor, está nas suas mãos, o Senhor guia, o Senhor decide, o Senhor me mostra para onde ir, me perdoe. Então eu encontrei vida nisso. Eu estava comentando com alguém esses dias que eu já estava há algum tempo ministrando na igreja, alguns anos atrás, quando eu comecei a ministrar, e ninguém se convertia e não havia propósito naquilo, eu pregar a palavra e não haver conversões, tendo visitantes na igreja. E aí eu tive um papo sério com Deus. Eu falei, Senhor, o negócio é o seguinte, eu não vou mais ministrar a sua palavra se eu não for útil no seu reino. Que seja para conversão de almas. Eu não quero ser especial, eu não quero ser ninguém melhor, mas eu quero que aquilo que eu estou fazendo no reino do Senhor tenha relevância. Então me dá a alma, Senhor, salva almas através da sua palavra, usa a minha pessoa para que pessoas sejam salvas. E aí eu fui pregar num sábado e 3 pessoas se converteram. Meu irmão, foi a coisa a mais impressionante que já aconteceu na minha vida. Eu ali pregando a palavra de Deus e de repente eu falo do amor de Deus e 3 pessoas se convertem, tomam decisão na sua vida de mudar. E eu falei, cara, eu sirvo para alguma coisa.
né? Eu neguei a minha vida, neguei tudo que eu tinha vivido para servir a Cristo, e Ele me amou, e Ele acreditou em mim, e Ele confiou a sua palavra a mim, e pessoas estão se convertendo. Nossa, como isso tem propósito, como isso é diferente, como isso é maravilhoso. Então, seguir a Cristo, meu irmão, ter a Cristo como alvo, é isso, é você decidir abrir mão da sua própria vida e seguir a Jesus, né? Eu espero que Deus tenha falado com você, né? Há uma vida, há um alvo, e o nosso alvo é Cristo. E como nós vamos fazer? Nós vamos desistir, nós vamos parar no meio do caminho, nós vamos, olha, eu não quero mais viver desse jeito, eu não quero mais viver daquela maneira, não tá dando, tá difícil, tá pesado. Eu tenho visto muitos cristãos falando isso para mim, assim, olha, vem falando isso para mim, tá difícil, tá duro, tá estreito, né? Mas é estreito mesmo, é difícil mesmo, não é fácil mesmo. A Bíblia diz que o céu é para valente e o nosso alvo é Cristo. Você é valente, você vai para frente, você vai para cima, você vai para o alvo que é Cristo, porque você é muito mais forte. O próprio Jesus disse isso lá em João 12:27, né? Ele diz, olha, agora a minha alma está perturbada, eu tô mal, tô entristecido. E o que eu vou dizer? Pai, salva-me dessa hora? E Jesus fala, não, de maneira nenhuma. Foi para esse propósito que eu vim. É para sofrer, é para ser difícil, mas foi para isso que eu vim. É para isso que você veio, é esse propósito que você decidiu, é esse o alvo que você estabeleceu, é Cristo. Então vamos para cima, meu irmão. Vamos para cima, vamos lá, vamos fazer, vamos continuar, porque o nosso alvo é Cristo. Olha aí, o ministério já está fazendo 2 anos, que bênção. Glória a Deus, jovens e adolescentes determinados a servir ao Senhor, entregues ali e servindo a Ele com tudo que tem. E por isso eu sou muito grato, né? Eu vou ler mais uma palavra aqui para a gente fechar, porque o meu tempo acho que já se excede aí. Eu falo muito, né? Tá em Hebreus, no capítulo 12 de Hebreus. Capítulo 12 de Hebreus, capítulo 12, versículo 1, diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e não desanimem. Não desanima, meu irmão, não se cansa. Corra com perseverança a corrida que te está proposta. Você que estabeleceu como seu alvo a Cristo, não pare no meio do caminho, não desista. O nosso alvo é Cristo, o nosso alvo está lá. E a gente prossegue para Ele em nome de Jesus. Ele suportou toda a dor, toda a dificuldade e não desistiu. E nós também não vamos desistir e vamos correr com perseverança a corrida que nos está proposta. Amém? Corramos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o nosso alvo. O seu alvo é Cristo, o meu alvo é Cristo. Não desista no meio do caminho. Nós estamos juntos em oração, né? Estaremos juntos aí quando for possível. E eu espero que vocês estejam bem e que Deus possa ter falado com você tremendamente com essa palavra, para que você não desista, que o seu alvo não é algo corruptível, mas é algo incorruptível, algo certo, algo transformador, algo que renova os homens, algo que transforma os homens, algo que leva os homens para o céu. Que isso possa ter falado com você. Eu te agradeço pela atenção, obrigado por terem me chamado aí. Estaremos sempre à disposição aí para servir a Igreja Cristã Evangélica, amém? Deus abençoe, meus irmãos, obrigado e até uma próxima. Olá, chegamos ao fim de mais uma programação no Ministério Já, e semana que vem temos mais um encontro marcado, sábado às 20 horas aqui no YouTube. Será a nossa última programação do mês de agosto, né? O mês do Já faz 2 anos. Então teremos muitas novidades essa semana. Para você ficar por dentro de tudo que tá rolando, de tudo que vai acontecer, acompanha lá no Instagram, @EuSeiAQuemSirva. Vamos juntos? Deus abençoe. Até mais.